boa maneira de nós analisarmos como a nossa cultura está interpretando o cristianismo ou vivendo o cristianismo é a maneira como essa cultura fala sobre o cristianismo ou sobre aquilo que é caro ao cristianismo. Uma das questões mais enfáticas na nossa fé refere-se ao nascimento do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. De tal maneira que esta festa cultural chamada Natal torna-se muito parecida ou muito cara a nós, de acordo com as narrativas que temos do nascimento do Senhor Jesus Cristo, embora todo cristão maduro vai entender que as datas não coincidem e nem devemos buscar a coincidência dessas datas. Nós aproveitamos das festas para então pregar o Evangelho, relembrar o Evangelho que nós cremos. Mas uma boa maneira de perceber a virada de uma cultura em relação ao cristianismo, a maneira como a cultura enxerga o cristianismo, a mudança do modo de falar. Antigamente nós falávamos Feliz Natal e nós, sem perceber, começamos a falar Boas Festas. Eu não sei se você percebeu isso nos calendários, nas mensagens. Essa mudança, inclusive, para variar, é uma mudança que nós herdamos do contexto norte-americano, que começou, antes falava Merry Christmas e agora começa a falar Happy Holidays, ou Feliz Festas, Feliz finais de semana aí que vocês vão ter. Isso aí vai ter uma conexão entre o Natal e o Ano Novo, trazendo mais a ideia do feriado, holiday, do que em si da festa, daquilo que a gente pensa ser correlacionado ao nosso cristianismo. É muito óbvio, é um clichê falar sobre a superficialidade do modo como as pessoas enxergam o Natal. Um momento de comer, inclusive nós, eu estou falando de todos nós. Um momento de comer, um momento de estar à mesa, e isso não é problema nem pecado, mas todo este significado acaba girando em torno de quê? De bucho cheio, de comida transbordante, de muita Coca-Cola, né? Muito suco de uva, muita fartura, muitos presentes, muitos abraços, muita falsidade familiar, muita coisa acontece porque é Natal. E parece que com o passar do tempo nós vamos esquecendo daquilo que é mais importante. Por isso que a minha reflexão desse ano, eu sempre em dezembro paro para fazer uma reflexão mais profunda no meu coração, e em geral nós fazíamos o advento lá na nossa casa, pensar durante o mês. Esse ano foi um pouquinho mais complicado, mas estamos correndo atrás do prejuízo, pegar todo esse mês anterior ao Natal, pensar cada passo, cada promessa de Deus, junto com as crianças também. Mas este ano o tema da minha reflexão foi este: o Natal escondido. O Natal que não está debaixo dos holofotes, que não está diante de grandes eventos, mas está acontecendo nos bastidores. O Natal que ninguém vê. O Natal do povo simples, o Natal do plano de Deus que transcorre nas impossibilidades e não no palco deste mundo. O Natal que acontece numa cidade pequena, uma família simples, não com grandes coisas acontecendo, mas com Deus trabalhando em cada um dos detalhes. Este é o Natal escondido. Nós vamos começar a observá-lo no capítulo 1 do Evangelho de Mateus e na quinta-feira no capítulo 2 deste mesmo Evangelho. Leia comigo um início, inclusive, anticlimático deste Evangelho. Um início que às vezes nos desanima, mas que você vai perceber que aqui está o Natal escondido, que muitos de nós perdemos a visão ou talvez nunca tenhamos conseguido ver. Mateus capítulo 1, leia comigo versículos 1 ao 17 neste momento. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias.
Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Vamos fazer uma oração para que Deus nos revele e nos relembre este Natal escondido. Santo Deus, somos gratos ao Senhor, porque nas páginas da Escritura nós lemos a nossa história, nós lemos o teu plano, nós lemos do teu agir, um agir que não vai de acordo com os nossos planos ou o modo como nós desejaríamos ver a tua ação neste mundo. O Senhor sempre quebra as nossas expectativas e nós somos gratos ao Senhor por isso. Nós queremos o palco e teu filho foi enviado para fora do palco. Nós queremos a glória e teu filho foi enviado, o Senhor da glória, para viver em simplicidade. Nós queremos a aparição pública e o Senhor o enviou em meio às sombras das gerações, o inesperado. Nós queremos ser esperados pelas pessoas, que as pessoas esperem por nós, que nos coloquem em um alto patamar. Mas o Senhor enviou quando ninguém esperava o teu santo filho. Nós esperamos ser amados e o Senhor enviou o teu filho para um mundo que não o amava. Há tantos contrastes entre nós e o Senhor. O que nós te pedimos nessa noite, nosso Pai, é que nos ensine com a história da encarnação do teu filho, disso que aconteceu no calendário, que aconteceu de verdade nesta terra em que pisamos. Ajuda-nos a nos colocar em nosso lugar, não como pessoas grandes, como pessoas importantes, mas como alvos desse amor tão grande que fez o Rei da Glória tornar-se um menino em uma família carente. Nós te pedimos que esta visualização, este Natal escondido, seja o nosso Natal, e não o Natal deste mundo, ou não o Natal de Satanás, mas que seja este Natal escondido, esse Natal sem glória, que seja ali, nesta cena, que esteja o nosso coração. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quando nós estamos lidando com uma genealogia, a maioria de nós não consegue lê-la de maneira apropriada, nem consegue tirar as informações apropriadas daquilo que foi proposto quando ela foi escrita. Nós temos duas genealogias naquilo que nós chamamos das histórias da natividade de Jesus. De fato, nós não temos muitas histórias sobre a infância de Jesus, mas os evangelhos têm uma grande ênfase na natividade, ou seja, no nascimento, de onde Jesus veio, de quem ele é filho, como foi que ele nasceu, quem é ele, que promessas são essas. Quando nós olhamos para Mateus, ainda mais importante para Mateus é pensar no Antigo Testamento. Como é que Jesus está aqui cumprindo promessas antiquíssimas, promessas que vêm das gerações. E não é à toa que, diante dessa perspectiva, Mateus está organizando todo um conhecimento, especialmente 2 Crônicas e de todo o Antigo Testamento, trazendo aqui as gerações das quais nasceu Jesus. E aqui nós vamos precisar entender uma coisa. Eu sei que muitos aqui estão há anos lendo esse texto, talvez alguns não, alguns estão lendo a primeira vez ou pela segunda vez, mas há alguns detalhes nesta genealogia que vão nos revelar esse Natal escondido. Alguns detalhes que são essenciais para esses nomes estarem aqui, para essas repetições estarem aqui. Uma vez que você deve lembrar que a Bíblia não é um livro de ciência, de história, a Bíblia é um livro teológico. E tudo que está aqui aponta para Deus e para o seu plano. Isso não quer dizer que não estejam exatas as informações, mas estando exatas, elas têm um significado para os nossos corações. Você percebe que o versículo 17 nos fala sobre a organização.
são 3 séries de 14 gerações. E aqui isso já chama a atenção, porque alguns começam a se perguntar por que Mateus organizou essas 3 séries de 14 gerações. A resposta mais curta é: nós não sabemos. Toda tentativa de tentar adivinhar o porquê esta organização tríplice em 14 gerações cai por terra. A tentativa mais popular, que talvez você vá ouvir no Instagram, ouviu em algum lugar, é que Davi, sendo o centro desta genealogia, de fato é. Quando o nome Davi aparece, ele está no centro, ele está no meio dessa genealogia. Ele é importantíssimo, inclusive para a teologia de Mateus, para comprovar que Jesus, ele é herdeiro de Davi. Ele é o dono, o detentor do trono. Ele deveria ser o rei dos judeus. Mas, embora haja essa ênfase, alguns querem dizer o seguinte, que Davi, formado em grego Dawid, e em hebraico de maneira semelhante, Dawid, você tira as vogais, ficam 3 consoantes. Se você transformar essas consoantes em números, você transforma essas letras em números, e somando essas letras, você vai ter o número 14. Olha aí, né, que bonita. Então, os crentes chegam, tremem quando ouvem uma coisa dessa. 14, é por isso, pastor. Por isso, então, olha, meus irmãos, esse tipo de numerologia é só imaginação humana. Não temos como comprovar nada. Inclusive, há um grande argumento contra isso. Essa soma só faz sentido no hebraico. E o Evangelho de Mateus foi escrito em grego. Então, como é que você faria essas contas para inclusive uma audiência grega, que não ia entender essa conta que estava sendo feita? Não faz o menor sentido, irmãos. O que se percebe aqui, que talvez nós tenhamos o número 3 para demarcar esse momento antes do exílio, depois do exílio, e então, fazendo as contas, ele diminui para 14 gerações, ele reduz algumas famílias, para então caber em 3 séries iguais que estão acontecendo aqui. Muito bem, o versículo 1 inicia com o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Desde o início é declarada qual é a ênfase. Quem é Jesus? Jesus é filho de Davi, vai ser uma grande ênfase, e a segunda grande ênfase é que ele vai ser filho de Abraão. Lembra que Lucas, ele tem outra perspectiva, e ele vai voltar esta genealogia até Adão e até a Deus. Filho de Adão e Adão filho de Deus. Não é esta a ênfase de Mateus. A ênfase de Mateus é descrever a conexão de Jesus com Davi, especialmente com Davi, e a conexão de Jesus com Abraão. Quando você vê esse início, o livro da genealogia de Jesus Cristo, embora nós já estejamos acostumados, o que Mateus está dizendo é: olha, agora começou algo diferente na história do judaísmo. Quem está lendo aqui deveria ficar chocado. Então, todos nós aqui temos uma Bíblia em mãos. A Bíblia hoje é o livro mais vendido do mundo, mais vendido nos Estados Unidos, mais vendido no Brasil, distribuído gratuitamente aos milhões. Existem bilhões de Bíblias hoje em circulação no mundo. Nós somos muito mais do que agraciados. Agora você pense em um período em que Deus não está se revelando ao seu povo. Já pensou? Já pensou se Deus hoje estivesse em silêncio? Já pensou se você não tivesse o Novo Testamento em suas mãos? Talvez a maioria de nós aqui, primeiro contato com a Bíblia foi um Novo Testamento azul dos Gideões, não é? E é nesse contato que a gente conhece o Evangelho. Então imagine não tê-lo em suas mãos. Imagine ainda mais profundamente, mais ou menos 400 anos de silêncio de Deus. Em que você, 400 anos depois, olha para trás, vê o último profeta, vê Malaquias, vê Zacarias e diz: Deus não falou depois deles? Depois de Malaquias, de Zacarias, fica uma expectativa, mas Deus silenciou. Deus não falou mais ao seu povo. A impressão que dá é que Deus abandonou o seu povo. Porque, meu irmão, se 1 ano de espera para você é muito, eu sei que para a maioria é, 2 anos, 10 anos, uma vida inteira de espera é complicado. Eu sei que tem pessoas que esperam a conversão de seus filhos, pessoas que esperam a conversão de seus maridos. A espera é muito difícil. Agora imagine esperar a vida toda, morrer, seu filho esperar a vida toda, morrer, o filho de seu filho esperar a vida toda, morrer, o filho do seu filho esperar a vida toda e morrer, e Deus não está falando mais nada.
É como se Deus tivesse dito a Israel: vocês estão em exílio e eu não sou mais o Deus de vocês. Eu não vou mais salvá-los. Esta é a impressão que dá, irmãos. É uma impressão que nós não percebemos porque somos extremamente privilegiados. Nós não sabemos ao certo se Marcos foi escrito primeiro ou Mateus. Mas, ultimamente, eu tenho pensado que Mateus foi o primeiro evangelho, especialmente por começar com essas informações óbvias, que os cristãos, logo no início, já sabiam. Então, é muito provável que Mateus foi o primeiro, que pegou todas essas informações, compilou essas informações e disse: 400 anos depois, nasceu um homem chamado Jesus, o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Esse rei que está faltando, esse trono que está vazio, que é outra experiência que nós não temos. Nós vivemos numa democracia, nós temos ou esperamos eleições de 4 em 4 anos, e é como se fosse para nós óbvio que sempre teremos um governante. Inclusive, para a nossa experiência moderna, nós temos um tipo de coisa que é inimaginável nos tempos antigos. Nós temos um tipo de distanciamento do governante. Eu sei que tem pessoas aqui que gostam do presidente e pessoas que não gostam do presidente. Isso é normal. Isso faz parte de uma democracia. Na época antiga, isto não existia. Todo o povo estava conectado emocionalmente com o rei. Porque a distribuição do rei era muito menor do que hoje com o presidente. Você tinha reis com no mínimo de 10 anos, 20 anos. Os reis que mais vingavam, 40, 50 anos. Era possível viver toda uma vida debaixo de um só rei. Agora pensa nesse povo de Israel que perdeu o seu rei. O último rei que sentou no trono de Davi foi levado para a Babilônia, foi humilhado, teve seus olhos furados, teve seus filhos mortos na sua frente. O último rei acabou-se, não tem mais reis. Agora o povo de Israel olha para o trono e vê um trono vazio. Isso é de quebrar o coração. Isso é de trazer uma angústia a uma nação que poucos de nós entendem. Poucos de nós entendem este anseio que havia, esta tensão. O Natal escondido de Deus é um Natal que funciona em um estado de tensão. As pessoas estão aguardando algo. Eu sei que tem pessoas que ficam muito felizes no Natal, muito alegres, satisfeitas, porque vão comer muito, porque vão se esbaldar, vão tomar litros de Coca-Cola, né? Vão comer churrasco, vão se encontrar com a família que vem e se encontra apenas uma vez por ano. Alguns, entretanto, aqui ficam tristes, melancólicos no Natal, talvez por questões emocionais, porque não estão bem com a família. Alguns choram no Natal, e tudo muito relacionado não à nossa fé, mas aos nossos sentimentos. É interessante observar que nessa previsão do Natal, ou antes de Jesus nascer, o Natal escondido está prestes a ser revelado, havia uma tensão no ar. E havia uma tensão não de alegria, mas uma tensão de tristeza, de expectativa. E o povo de Israel, confuso como sempre foi, não sabia o que esperava. Eles apenas esperavam um tipo de libertador, um tipo de salvador, mas esse salvador não vinha. Não é à toa que nesses 400 anos de silêncio, que poucos de nós aqui nos preocupamos em estudar, nesses 400 anos de silêncio, quando os gregos dominam primeiro os judeus, depois os romanos, começam a surgir pequenos salvadores, porque o povo cansou de esperar. Cadê? Deus não vai mandar nada não? Pois eu vou me levantar aqui, vou pegar armas, vou juntar aqui uma milícia e nós vamos lutar, porque se Deus não vai lutar por nós, nós vamos lutar por nós mesmos. E é dessa maneira que surge a política. A política surge desse anseio humano de resguardar a si mesmo e de não esperar o governo de Deus sobre eles. Nesse meio surge um tal de Judas Macabeu. Judas Macabeu, conhecido como esse revoltoso, esse judeu que se levantou contra o Império Grego, mas não dá em nada. Porque se Deus não abençoa, não dá em nada. Nenhum projeto político, nada. O projeto de Deus não era com Judas Macabeu. Não era com um imperador que ia pegar os 300 de Esparta, ia vencer a guerra, não. O projeto de Deus era com um bebezinho, nascendo numa cidade desconhecida. Porque este é o Natal escondido. É um Natal que quebra as expectativas de Jesus Cristo, que você já sabe que significa Messias, que significa
ungido. Ungido é alguém que é separado. No Antigo Testamento, quem era ungido? Sacerdotes eram ungidos. Sacerdotes da linhagem de Levi, ou levitas, eles eram ungidos, separados para servir no templo. Reis eram ungidos. Lembra que Samuel vai ungir Davi para prepará-lo para o reinado que viria após Saul? Patriarcas são ungidos. Ciro, um rei pagão, um rei que não é temente a Deus, é ungido também. Agora, veja comigo aí, porque é um texto natalino. Nem todos os textos natalinos estão no Novo Testamento. Um texto natalino é 1 Samuel. Leia aqui comigo, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 10. Eu o considero um texto natalino porque a oração de Ana é uma preparação para a oração de Maria, quando ela recebe a notícia que daria a luz ao Salvador, em Lucas capítulo 2 em diante. 1 Samuel capítulo 2, versículo 10. Vamos ler 9 e 10. É o final da oração de Ana. E nós não vamos aqui enfatizar essa troca do pobre pelo rico, que é enfatizada lá em Lucas. Eu quero ver o finalzinho aqui com você. 1 Samuel capítulo 2, versículos 9 e 10. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Prestou atenção? O homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Ana profetiza, já estava dizendo que o rei que viria era um rei ungido por Deus. E é tão belo saber que Samuel nasce de Ana e Samuel unge Davi. E Davi é o rei inesperado, lembre-se disso. Davi tem semelhanças com Jesus, porque o reinado de Davi começa humilde. Saul é alto, Saul é bonito, Saul é destro na guerra. Davi é um menino, ruivo. E essa ideia de ruivo muito provavelmente significa que ele é feio, que ele não é bonito, que ele não é aprazível, que ele não sai nas capas das revistas. Mas o que é que Deus fala a Samuel? Deus vê o coração. Ele não vê as exterioridades das pessoas. E Davi depois se torna grande, mas de início, Davi tem esta correlação com Jesus, um rei que seria ungido. Eu já falei tantas vezes do Salmo 2 aqui, que Deus tem o seu ungido, que vai enviar aquilo que é separado, aquele que é separado para o Senhor. Filho de Davi, filho de Abraão. É a partir dessa ênfase que nós temos a conexão com os dois grandes nomes do Antigo Testamento. Com os nomes sobre os quais estão alianças. Uma aliança com Abraão, uma aliança com Davi. Essas duas alianças se cumprem em Jesus. E é através desse Natal escondido e humilde que nós temos o cumprimento das promessas de Deus. Deus firmou uma aliança com Davi e Deus firmou uma aliança com Abraão. Veja o versículo 2. Tudo começa com Abraão nesta linhagem. Abraão, porque ele é o pai de Israel, porque ele, se nós formos pensar, ele é o primeiro príncipe. Embora não haja reis em Israel, mas quem é o primeiro líder de Israel? É o próprio Abraão, ele é o pai, ele é o príncipe desta nação. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó, Israel. Israel gerou Judá e seus irmãos. Para um pouquinho e reflete numa coisinha comigo, que talvez você não percebeu já deste início. Esse início aqui já cobre Gênesis todinho, né? Você já percebeu que Gênesis todinho está resumido aqui, nesses poucos nomes. Se brincar, nem só Gênesis, ou passando mesmo Gênesis. Mas perceba uma coisa, Jesus é da linhagem de Judá. Da linhagem de Judá. Israel teve outros filhos. E a expectativa da maioria dos judeus é que o Messias viesse não da linhagem de Judá, mas da linhagem de Levi. Esse é um detalhe que a maioria de nós perde. Os judeus esperavam que o Messias, que o dono de Israel, que o salvador de Israel fosse um levita. Por quê? E aqui a gente precisa saber da história de Israel para entender por que essas coisas estão acontecendo.
O grande coração de Israel sempre foi o templo da adoração. E quando nós temos, então, o primeiro exílio e finalmente o segundo exílio na Babilônia, o templo é destruído. O templo de Salomão é colocado no chão. E se a gente lê Jeremias, a gente percebe que esse templo onde Deus se revelava se tornou um ídolo no coração do povo de Israel. Seria a mesma coisa de, por exemplo, desprezar o nome do Senhor, não sermos santos, odiarmos o nome de Deus, mas amarmos esse prédio mais do que o próprio Deus. Era isso que o povo de Israel fazia. Amava mais o local do que o dono do local. E dizia, templo do Senhor, mas não adorava o Senhor do templo. E este coração centralizado no templo faziam-nos pensar que, quando o Messias viesse, qual seria a principal função do Messias? Qual seria a principal função do Cristo? Restaurar a adoração no templo. Essa era a preocupação deles. Que pena, porque Jesus nunca fez isso. Jesus, quando chegou, disse aos discípulos, está vendo esse templo aqui que foi reconstruído pelos reis, pelos políticos? Essa história é muito emblemática porque gregos e romanos começam a perceber que os judeus estão se revoltando, Judas Macabeus, um bocado de milícia. Aí o que é que eles fazem? Político faz isso, irmãos. Criam estruturas para agradar os religiosos. Qual foi uma das estruturas que eles criaram para agradar os religiosos? O templo. Não, pessoal, se acalmem. Eu vou criar um templo para vocês, bem bonitinho. O templo de Herodes. O que é que Jesus diz sobre o templo quando ele está passando? Não ficará pedra sobre pedra. No ano 70 isso aconteceu. Não ficou literalmente, eu estou usando a palavra literalmente na maneira correta, não ficou pedra sobre pedra. E isso está muito comprovado nos campos arqueológicos. Não ficou nenhuma pedra estacionada sobre uma outra pedra. Foi destruído ao chão, foi jogado sal, para não nascer nem mato naquele local. Sal grosso, para não nascer nada naquele lugar. Jesus então não cumpre essas expectativas. Jesus não vem dos levitas. Jesus não é filho de Arão. Jesus é da tribo de Judá. Porque Judá é sempre esse menor, filho da menor mulher, mas que é agraciado por Deus. Porque o Natal é escondido. O Natal não parte dos grandes, dos sacerdotes, mas parte de Judá, de uma das menores tribos. Jesus tem uma conexão com Levi? Tem. Isso Hebreus faz, mas não é uma conexão de carne, de família. Porque Jesus é o nosso sacerdote diante de Deus, na verdade ele é o sumo sacerdote. Sabe como é que o autor de Hebreus faz a conexão? Via Melquisedeque. Esse Melquisedeque, que não tem nem pai, nem mãe, nem genealogia, Jesus é o sucessor desse Melquisedeque, desse grande sacerdote do Deus Altíssimo. O que é que o autor de Hebreus está dizendo? Não precisa ser do sangue de Levi para ser sumo sacerdote. Se assim fosse, Melquisedeque não seria sacerdote. Vocês estão entendendo? Vocês entendem o Novo Testamento que vocês leem? Para entender o Novo Testamento que vocês leem, precisamos partir dessas bases. Precisamos entender o que está acontecendo na história também, para então usufruir desse Novo Testamento, que é o nosso Evangelho, que é o Evangelho revelado a nós. De Judá, nós temos a geração de gêmeos. Por que que se fala dos gêmeos? Você vai entender. Pérez e Zera. E aqui aparece o primeiro nome feminino, que é muito estranho, porque nenhuma genealogia da antiguidade cita nome das mães, das avós, das mulheres, nenhuma. Mas, de repente, gêmeos, Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Ah, meus irmãos, vocês precisam ler Gênesis capítulo 38, que é um dos capítulos mais chocantes de Gênesis. Nós vamos chegar nesse capítulo próximo ano. Mais chocantes, porque nós temos uma história de gravidez, de abandono, uma história de estupro, uma história de prostituição pesadíssima, no meio de uma história aparentemente bonita, uma história de José, uma história de superação. De repente, capítulo 37 deixa José de lado e nós temos a história de Tamar e Judá sendo contada. Mas eu falo já já dessa história quando nós formos ver as 4 mulheres que aparecem nesta genealogia. Uma coisa é certa, irmãos, Jesus é filho de Abraão.
ele é filho do nosso pai na fé. Eu quero te lembrar a promessa que foi dada a Abraão, capítulo 12. Depois essa promessa é desenvolvida até o capítulo 21, 22, 23. A promessa relacionada a Abraão, qual é? Que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Percebe como há uma continuidade aqui? Se Jesus é filho de Abraão, qual é a consequência, meus irmãos? Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, façam discípulos. E o que é que fala o final do evangelho de Mateus? Façam discípulos de todas as nações. Panta ethne, todas as nações. Daí vem a palavra etnia, ethne. Aí você vai lá para o Antigo Testamento, em grego, a Septuaginta, e a promessa dada para Abraão é essa: você será uma bênção para panta ethne, para todas as nações. Porque a gente não faz missão, a gente não faz missões e envia missionários porque é bonitinho para aparecer na foto. A gente faz isso porque é promessa de Deus. Porque para Abraão foi prometido e em Jesus é cumprido. Como é que nós vamos ser bênção para todas as nações? Pregando o evangelho para todas as nações. Não é dando comida para todas as nações, pode fazer parte. Não é restaurando politicamente todas as nações. Nós seremos bênção para todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações. É desse jeito que Jesus é detentor da promessa de Abraão. Você está entendendo que esta conexão faz sentido. Que trazer esses nomes tem significado, mas tem uma pegadinha no final. E não deixa de prestar atenção, porque essa pegadinha, quando eu percebi, eu fiquei bem constrangido com a minha falsa leitura do texto. Meus irmãos, o texto continua, acompanha comigo. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Não é o Arão lá de Moisés, outro Arão. Arão gera Aminadab, Aminadab gera Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz. Você conhece Boaz? Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Jessé, então, é o pai do rei Davi. Mais uma coisa estranha acontecendo aqui. Além do nome de mulher, que aparece mais duas vezes, Raabe e Rute, nós temos não o nome Davi, mas nós temos Jessé gerou o rei Davi. Preste atenção nisso. Outros reis serão citados, como Manassés, mas eles não serão chamados de reis. Aquele que é chamado de rei é o rei Davi. O rei Davi gera Salomão, não é chamado de rei também, cuja mãe, então, vem a quarta mulher. Foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Aqui nós completamos o quádruplo das 4 mulheres que aparecem de maneira estranha na genealogia de Jesus: Tamar, Raabe, Rute e a mulher de Urias, que você sabe o nome, ela chama-se Batseba. Vamos ver a história de cada uma aqui. Tamar é uma viúva que, para se cumprir a continuidade da família, deve ter relações com os cunhados. Os cunhados não querem, são atacados por Deus inclusive. Judá, que é o sogro dela, tem mais um filho muito novo e promete: quando esse filho mais novo crescer, você vai ter relações com ele para então ter filhos. Isso não acontece. Judá viaja, ela se disfarça de prostituta, capítulo 38 de Gênesis, e quando Judá está passando, pensa que ela é uma prostituta. Deita-se com ele, é bem levezinha a história, né? Deita-se com ela, não percebe que é ela, deita-se com ela e deixa com ela alguns itens pessoais, para dizer que depois vai pagar os serviços que ele teve. Essa mulher some, ele volta para pagar com o cabrito, ela some, ela sumiu, ele não acha. 3 meses depois ela aparece grávida. E lá vai o sogro matá-la porque ela deitou com algum homem. E ela diz: eu deitei com você, está aqui os seus itens pessoais. É uma história terrível. O próprio sogro diz: não vou ter mais relações, você é mais justa do que eu. E assim nascem os gêmeos, Pérez e Zera. Que um sai primeiro, depois sai o outro do ventre da sua mãe. É uma história de pecado, mas é uma história que nós poderíamos dizer que Tamar não é a pessoa mais culpada dessa história. Ela erra, mas ela não é a mais culpada. Se nós formos pensar nessa lista como a lista das pecadoras, nós vamos ter grandes problemas.
porque Tamar não é a vilã dessa história. Na verdade, quem está sendo descrito como vilão é Judá. Ele está sendo descrito como vilão. Ela está sendo uma vítima aqui, que age de maneira errônea por conta do erro do seu sogro, mas como uma vítima. Raabe, a prostituta que acolhe os espias, que mente para preservar a vida dos espias, e que depois, segundo a tradição bíblica, depois da destruição de sua cidade natal, se torna alguém acolhida no meio do povo de Israel. Tão acolhida que faz parte dessas gerações de Obed, depois de Jessé e depois do rei Davi, bem pertinho do rei Davi, bem próxima da geração do rei Davi. Essa era uma mulher que vivia em prostituição, mas que após conhecer o Deus Altíssimo e ser salva literalmente pelo Deus Altíssimo, salva da destruição, aparentemente abandona a sua vida e converte-se a Yahvé. Ruth, você conhece? Ruth, uma mulher de outra localidade, uma mulher que é também atacada pela infidelidade do povo de Israel, uma vez que ela casa com um dos filhos de Israel, mas ela não tem culpa, afinal a culpa é dele de querer casar com ela. Depois torna-se esposa, depois de toda uma bela história, e assim nasce esta geração que chega ao rei Davi. Então nós temos Batseba, a mais vítima de todas essas aqui. Aquela que não é citada, e alguns pensam que ela não é citada, aquela que tinha sido mulher de Urias por conta do seu pecado. Mas Batseba é uma vítima, aparentemente, pelo que o texto nos fala. Um rei chama, um rei obriga, e ela vai. Ela não tem escolhas diante de si. Esta mulher é chamada mulher de Urias, provavelmente, nós não temos aqui todas as explicações, para demarcar que Urias não era pertencente ao povo de Israel. É tanto que ele é chamado de Urias, o Eteu. Então, você tem que pensar que, provavelmente, essas 4 mulheres aqui, elas não estão sendo demarcadas como pecadoras. Não há uma lista aqui de pecadoras. Olhem, que mulheres terríveis. Mas são mulheres gentias. A grande ênfase é essa. Nenhuma dessas 4 mulheres eram mulheres pertencentes ao povo de Israel. Essa é a coisa interessante. A própria Tamar. Tamar vem de fora do povo de Israel. Raabe, obviamente, Ruth também. E Batseba, por estar casada com um hitita ou um eteu, também torna-se alguém estrangeiro, separado do povo de Israel. O que é que Mateus está dizendo para nós? Que Deus está trabalhando de tal maneira que Ele chama gentios, pessoas de fora, para fazer parte do seu plano. Tem 2 implicações isso aqui. Primeiro, que o Natal é escondido. O Natal não está nas coisas óbvias. Não está dentro só do povo, só o povo de Israel aqui. Nós somos puristas. Jesus é sangue azul. Não. Jesus não é sangue azul. Sabe essa ideia de raça pura, de perfeição genética? Não acontece com Jesus, não acontece. Você que é brasileiro, eu que sou brasileiro, pior ainda. Se você vier com conversa aqui de raça, de que tem uma raça pura, que descende, olha, racismo, todo tipo de definição de que uma raça é melhor que a outra não faz o menor sentido. A própria genealogia de Jesus tem misturas entre raças, entre povos, entre etnias. Pessoas de fora são convidadas para fazer parte. O sangue de Jesus, nós poderíamos dizer, não é um sangue puro judeu. Embora exista uma pegadinha que você ainda talvez não percebeu. Porque esta é a genealogia, aparentemente, de sangue de Jesus. Mas você vai entender isso logo mais à frente. De fato, essas mulheres, elas são gentias, mas envolvidas em pecados. Algumas erram, outras são levadas pelo erro dos homens. Mas são mulheres muito frágeis. São mulheres que poderiam ter desistido. Mas elas estão aqui aparecendo para mostrar que Deus trabalha com as coisas menos esperadas. Deus trabalha com as pessoas que menos seriam esperadas no palco. Deus chama para o palco e faz com que sirvam, com que trabalhem, com que participem. Essa que fora mulher de Urias continua dizendo que dela se gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, aqui nós temos uma sequência de reis, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon e Josias.
Josias gera Jeconias, e então começa a terceira parte, que vem o exílio da Babilônia. Perceba o versículo 8 aqui comigo. Jorão foi pai de Uzias. Se você ler bem a história de Israel, 2 Reis, também Crônicas, você vai perceber uma coisa. Estão faltando reis aqui. Acontece que a gente não lê mais a Bíblia e não estuda mais a Bíblia. Mas estão faltando nomes. Deveriam ter outros nomes aqui. Faltam 3 reis aqui. Nós temos um pulo de reis. Falta Acasias, falta Joás e falta Amazias. Faltam 3 reis. E a pergunta é, por que Mateus tirou esses 3 reis? A resposta mais fácil é dizer, para caber nos 14, né? Para caber nos 14 ele adaptou. Mas a resposta não é essa. Esses 3 reis são filhos de Atalia. E Atalia era filha de Acabe com Jezabel. Ou seja, são os descendentes de Acabe e Jezabel. Lembra da história deles? E antes que você me venha dizer que Manassés era muito ruim e apareceu aqui, Manassés era muito ruim. Ele foi péssimo, mas ele se arrependeu de seus pecados. A ausência desses 3 reis, meus irmãos, é muito significativa. Não é para fazer caber os 14, não. A ausência desses 3 reis é para nos chamar a atenção de que algumas pessoas que não deveriam estar na genealogia foram convidadas, como Batseba, como Ruth, e algumas pessoas que deveriam estar foram retiradas. E foram retiradas por sua infidelidade ao Senhor. Lembra que toda aquela oração de Ana, que depois se torna a oração de Maria, é uma oração de inversão, do Natal escondido, de que Deus derruba os grandes e exalta os pequenos. E a ordem que você deveria entender, e eu deveria entender como crente, é o seguinte, que aquelas pessoas que têm muito serão muito cobradas. Aquelas pessoas que têm muito serão derribadas no seu orgulho, serão humilhadas por Deus, perderão o seu lugar. Já aquelas pessoas que têm pouco e são chamadas por Deus e se arrependem dos seus pecados e deixam tudo para trás, essas pessoas serão exaltadas. Essa é a dinâmica do reino de Deus. E aqui me causa um grande temor, por quê? A maioria de nós aqui não é do grupo que tem pouco e está sendo convidado a participar. A maioria de nós aqui é do grupo que tem muito e está, muitas vezes, perigando ser derribado. Porque temos tanto conhecimento, temos tanta Bíblia, temos tanta revelação, temos tanto financeiramente. Talvez a geração que tem mais benefícios financeiros, benefícios de mobilidade, tanta coisa boa. O perigo aqui é sermos retirados da história de Jesus e não sermos incluídos. Enquanto tem muita gente simples aí que ansia ou que ansiava fazer parte da história de Jesus. E a nós é dada a oportunidade de sermos não mais aqueles que vêm antes, mas agora os que vêm depois. Se a genealogia continuasse, de Jesus nasceu Natanael, de Jesus nasceu João, de Jesus nasceu Sara, de Jesus nasceu Carlos Wagner. A genealogia continua espiritual, mas nós esquecemos que é um privilégio. Nós esquecemos que fazer parte dessa história é tão importante e corre o risco de sermos extirpados, colocados de lado. Infelizmente. Eu não estou dizendo que você vai perder a sua salvação. Nunca defendi isso. Mas talvez você nunca a tenha recebido de fato, porque você não a valoriza. Você simplesmente teve o oferecimento da salvação, achou bonita, colocou num canto, mas nunca a recebeu de fato, porque não é importante para você. Meus irmãos, depois de tantos séculos de silêncio, nós temos finalmente a revelação de Deus. Mas lembre-se, antes dessa revelação houve sofrimento, exílio na Babilônia. Esses reis se tornam pessoas simples, porque você pensa que essa genealogia termina em José. José é descendente de reis, o marceneiro. Como é que um marceneiro é descendente de reis? O que aconteceu no meio do caminho? O exílio. A explicação para um homem que deveria ser rei se tornar um marceneiro é porque houve o exílio no meio do caminho. O povo de Israel foi tirado da sua terra. O povo de Israel foi humilhado em terra estrangeira. O povo de Israel foi dominado de novo em grilhões. Nós não entendemos porque não é a nossa história, mas é a história da Bíblia, eu deveria entender.
depois do exílio da Babilônia. São palavras pesadas. Jeconias gera Salatiel, até os nomes mudam, até os nomes ficam mais adaptados a outra nação. Salatiel, Zorobabel, olha que nome soa diferente dos outros. Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Eliaquim Azor, Sadoc, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã. Aí vem um nome que remete ao passado, Jacó. Jacó aparece de novo. Não é o mesmo Jacó, mas é como se fosse um prenúncio de que a história vai ser revertida. Jacó. É como hoje você colocar o nome do seu filho de Abraão, colocar o nome do seu filho de Asaf, relembra uma coisa do passado. De repente, Jacó. Jacó gera e tem um filho chamado José. Qual a pegadinha aqui, meus irmãos? A pegadinha é que esta genealogia todinha, toda a descrição dessa genealogia, não tem um pingo de sangue correndo nas veias de Jesus. Nenhum. Nada. Porque é a genealogia de José. Não é a genealogia de Maria. Embora muitos tentem dizer que Lucas está trazendo a genealogia de Maria, também não temos provas suficientes. É muito provável que as duas genealogias tenham a ver com José. Aqui muito claro. Lucas menos claro, mas aqui muito claro. É José. José que é esse pai adotivo. José que é este homem que tem uma participação legal, não espiritual, não carnal, não genética. Embora já fosse comum na época a ideia de filhos adotivos, que recebem os benefícios ali do pai, recebem a herança, recebem o nome. Mas se o judeu valoriza tanto o sangue, é óbvio que o judeu não vai valorizar Jesus. O que Mateus está fazendo é duplo. Primeiro, ele está provando que Jesus, o trono é dele, que Jesus tem direito ao trono porque ele é descendente de Davi. Ele conseguiu comprovar isso? Conseguiu. Ele pegou José, que é o pai adotivo de Jesus, e voltou e passou por Davi. Mas ao mesmo tempo ele não consegue comprovar 100%. Por quê? Porque Jesus não é filho carnal de Davi. Eu não sei se você está entendendo, mas deixe-me explicar de maneira mais fácil. Quando Jesus ia falar sobre o reino, ele falava com parábolas. Para nós, hoje, a parábola é uma história fácil para explicar as coisas, não é? Mas não era esse o propósito original. O propósito original da parábola era que as pessoas ouvissem e não entendessem, e assim fossem para o inferno. Era isso. Para que elas ouvissem, não entendessem o reino dentro da parábola e fossem condenadas. Esse era o propósito da parábola. Não era salvar, era condenar. Para nós, não é tão óbvio. Olha, o filho pródigo é a pessoa que abandonou Jesus, abandonou Deus. Para nós é óbvio. Agora, que somos cristãos, que temos o Espírito Santo, que temos intérpretes, naquela época não era tão óbvio assim. Então você tem uma história explicando, mostrando a perdição, a salvação. Ao mesmo tempo, ninguém vai acreditar nessa história. É parecido com o que Mateus está fazendo aqui. Mateus está comprovando que Jesus é o filho de Davi, mas mesmo assim os judeus podem não acreditar em Mateus, porque eles vão dizer, certo, mas Jesus não tem sangue de Davi. Então é nesse momento que você vai ser chamado a crer em Jesus pela fé. Eu gosto dessa dinâmica porque, meus irmãos, você já ouviu falar da apologética? Apologética é a defesa da nossa fé. Pela apologética, nós queremos provar que Deus existe, nós queremos provar que Jesus ressuscitou de fato. Tem provas históricas, tem escritos, mas nós conseguimos comprovar 100% das coisas? Aqui estão 15 provas, vamos dizer 7, as 7 vias de Tomás de Aquino que comprovam que Deus existe. 7 vias. Um ateu pode olhar para 7 vias e dizer, sim, eu tenho mais 7 que comprovam que ele não existe. Empatamos. Porque no final das contas, você vai ser convidado, e Mateus está te convidando a crer em Jesus pela fé. Perceber que esse Messias, embora seja um Messias prometido, que ele está nas linhagens, é um Messias inesperado. É um Messias que quebra as expectativas. É um Messias que não está num trono, mas nasceu na casa de um carpinteiro. É esse Messias do Natal escondido. Depois de séculos após esse exílio, de silêncio,
de Deus se esquecendo, aparentemente se esquecendo do seu povo, de um povo abandonado, de um povo rejeitado? Será que as promessas de Deus vão se cumprir? Deus sim, vai cumprir o seu plano. Isso é revelado no Natal. Deus sempre cumpre o seu plano, não importam as probabilidades. As probabilidades estão próximas a zero, ou as probabilidades são zero. Lembra do que Deus, Yahvé, falou para Sara, ou Sarai? Disse: olha, para Deus não há impossíveis. Porque a história de Abraão e do nascimento do descendente é uma história de Natal. A história de Ana, a história de Abraão, das promessas, das impossibilidades, é uma história do Natal escondido no Antigo Testamento. Que agora, quando nós visualizamos o anjo, Maria, José, o sonho, é como se caísse a ficha e a gente dissesse: ah, esse era o Natal. Porque Natal significa o quê? Nascimento. Qual o seu dia natalício? É o dia em que você nasceu. Ah, esse era o nascimento. A nossa história, o nosso Feliz Natal, é olhar para o nascimento de Jesus e perceber: não era bem o que eu esperava, mas era muito mais do que eu precisava. Eu não esperava que fosse desse jeito. Está escondido nas entrelinhas, mas é tão belo, é tão maravilhoso. Deus vai cumprir o seu plano, não importa as complicações. Se você crê em Jesus, você deve crer no impossível. Crer no Natal, festejar o Natal, é proclamar que Deus faz o impossível, que Deus salva pecadores. Ou dizer como um dos personagens de Lucas: Senhor, agora posso morrer, porque vi o Salvador. Minha vida agora está satisfeita. Legalmente, Jesus é filho de José, por isso é detentor do trono de Davi. Biologicamente, não. Biologicamente, Lucas vai destacar: Jesus é filho de Deus. Quem é o pai biológico de Jesus? É Deus, é o Espírito Santo. Ainda mais, Jesus é mais detentor do trono, ainda mais porque seu pai é Deus. Quem foi que deu o trono a Davi? Foi Deus. O trono não é de Davi, ele é emprestado por Deus a Davi. Por isso que Jesus é o rei de Israel, é o rei da igreja, e será rei de todos os confins da terra. É assim que se cumprem as profecias que lemos nos versículos 18 ao 24. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida a casar com José, mas antes de se unirem no matrimônio e na questão sexual, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Nomes aparecendo, promessas aparecendo, sonhos, a Trindade Santa aparecendo, Deus envolvendo, o Espírito Santo envolvendo, e Jesus nascendo, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem tanta coisa aqui, mas tanta coisa que aconteceu fora dos holofotes. Se não houvesse a revelação bíblica, ninguém mais teria escrito essas linhas. São poucas linhas, mas são linhas que condensam a nossa salvação, porque se Cristo não tivesse nascido, nenhum de nós estaria aqui. Nenhum de nós iria para o céu. Por isso que o Natal é importante para mim. O Natal não é importante pelas comidas, pelo panetone, pelas aves assadas, o que for que vai acontecer. O Natal é importante porque sem ele eu não seria salvo. Sem o nascimento de Jesus não haveria a morte de Jesus.
Por isso que tudo começa com esse nascimento, que vai gerar o meu novo nascimento em Cristo Jesus. Esse nascimento foi com uma mulher chamada Maria, com essa mulher comprometida, noiva com José, que se acha grávida antes do casamento, as complicações humanas acontecendo, as dificuldades sociais. Me pergunto por vezes se José já sabia da revelação de que ela estaria grávida pelo Espírito Santo antes. A gente sabe que depois ele soube com o sonho e foi instruído a recebê-la como esposa. Mas se ele já sabia antes por revelação e escolheu se separar dela para que ela tivesse esse filho e não tivesse relação com ela. Mas não. O que nos parece é que José de fato não sabia. E a justiça desse homem é revelada em quê? Em uma solução perfeita. Ele se mantém compassivo com Maria e justo diante da sociedade. Porque se ela aparece grávida, os dois seriam apedrejados. Se ela aparece grávida enquanto está noiva, se ela aparece grávida sem estar noiva, ele se mantém justo e a explicação que depois haveria resolveria a situação dela. Seria bem menor todo o problema do jeito que ele fez, deixando-a e saindo antes de envergonhá-la em público. Isso revela o seu caráter. E resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Refletindo, um anjo vem e fala: filho de Davi, José, você é descendente de Davi, não tenha medo, não tema. Essa frase que ecoa nas Escrituras tem tudo a ver com Emanuel, Deus conosco. Se você ouve do Senhor, não tema, não tenha medo, não tema diante das adversidades. A pergunta que você deve ou deveria fazer a Deus é: mas por que, Senhor, eu não devo temer? Por que eu não temeria se estou prestes a perder meu filho? Por que não temeria se estou prestes a perder tal coisa, se as coisas estão tão ruins? Por que não temeria? E Deus tem uma resposta: não tema, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Conectou o início de Mateus com o final de Mateus? Porque Emanuel, esse nome que seria dado, significa Deus conosco. A presença capacitadora, amorosa, eterna de Deus com o seu povo. A história poderia ter dado completamente errado. Lembra de Isaías capítulo 11? Do tronco de Jessé vai brotar um renovo. Quem olha para aquele tronco cortado diz: é impossível. É impossível. Alguns dizem que quando você corta um tronco com a serra elétrica e você passa óleo na serra elétrica, aquele local em que é cortado não nasce mais nada. E eu pensei que isso era verdade. Nós cortamos um cajueiro com a serra elétrica, passamos óleo, passou muito tempo sem nascer nada, porque fica queimado, né? Fica marcado. Mas em um certo inverno começou a nascer um broto do caju. Quem vê o tronco diz: é impossível. O tronco de Jessé não sai mais nada, não. Mas o Natal é escondido. Ele passa despercebido aos nossos olhos. Nesse homem comum, marceneiro, nessa mulher comum, mas que estão sendo ali receptáculos do Deus Todo-Poderoso. Uma virgem não teve relações e pôs o nome dele de Jesus. O chamado aqui, meus irmãos, é a perceber o Natal. É limpar os olhos, para nós vermos, inclusive, depois, quando Jesus nasce, como os detalhes estão sendo colocados. A fuga, o recenseamento, a visita dos magos, a adoração, a matança dos meninos. Jesus nasce em que meio? Em que meio de detalhes? O perigo, meus irmãos, é que nós percamos Jesus em meio aos detalhes. Nós percamos o Natal em meio ao Natal. O medo aqui é que o Natal com N maiúsculo seja perdido no meio do Natal com N minúsculo. Que são as nossas comemorações, que não são pecados, que é a nossa alegria de final de ano. Mas é tão estranho ver um povo que está alegre, meio anestesiado com o final de ano, que é férias e tal, e não serve ao Senhor durante o ano, não tem ânimo durante o ano. Nós somos guiados pelos calendários desse mundo mesmo? Será que é essa a nossa situação? Porque nós temos 24, 25 e estamos felizes no calendário de dezembro?
mas os outros dias para nós são dias de tristeza, de trabalho, de segundas-feiras chatas. Por que nós somos assim? Porque nós perdemos de vista aquilo que é importante. Não é à toa que Peter Bruegel, 1529, era um grande pintor, conhece Lutero e converte-se ao cristianismo. E Peter Bruegel, chamado o Velho, tinha a mania de escrever, ou de desenhar quadros com muitos personagens. Pode passar aí, Davi. Esse quadro chama-se O Recenseamento ou Censo em Belém. Ele retrata uma imagem que nós vamos ver na quinta-feira, no culto de Natal, do capítulo 2, de José e Maria com o recém-nascido Jesus em fuga em meio àquele recenseamento para o Egito. Mas tem gente nessa pintura, tem gente. Se você perceber, você não vai conseguir ver tudo, mas você tem uma cidade cheia de neve, ele está imaginando o Natal na sua cidade, na Europa, e nós temos carruagens, nós temos o povo aqui em fila para comprar carne para o Natal, pessoas em fila no shopping, para comprar panetone, temos carruagens sendo colocadas, nós temos meninos brincando na neve lá atrás, nós temos ladrões roubando, nós temos um menino aqui colocando a sandália no pé, amarrando a sandália. E Jesus está passando no meio da cena, perdido em meio aos detalhes. José, Maria, passando no meio do ordinário. Passa mais uma vez, Davi. Mais uma vez. Está conseguindo ver? Um boi, um jumentinho e uma mulher enrolada num pano azul. E tem um bebezinho lá dentro do pano, enrolado do frio. E tem um homem de costas carregando o jumentinho com uma arma para se proteger, e o seu rosto não aparece, porque não precisa aparecer rosto de pai. Pai tem que proteger e prover, Não precisa ser revelado. O pai está aí para proteger, enquanto Maria está guardando Jesus no meio da multidão, de pessoas que talvez nem imaginavam que Jesus passou. O grande medo da minha vida, espero que seja um medo na sua vida, é que Jesus passe despercebido. E eu creio que Jesus vai passar despercebido quando nossos olhos se acostumarem a coisas grandes demais. Quando nossos olhos forem retirados do reino e colocados nesse mundo. Jesus vai passar, estaremos fazendo nossos negócios, dando comida às galinhas, brincando, e Jesus vai passar e ninguém vai perceber. Será que vai ser na nossa geração isso? Será que porque o Natal é escondido, nós não vamos prestar atenção? Ele é escondido, mas ele foi revelado. Que a nossa vida comum, ordinária, não seja uma avalanche que vai cobrir o verdadeiro sentido do Natal, que vai cobrir a nossa fé em Cristo Jesus. Talvez não sejam grandes coisas que te afastem de Cristo, seja sua rotina, que está te fazendo esfriar, abandonar a leitura bíblica, abandonar a oração, falar cada vez menos de Jesus, e essa avalanche de coisas, de pessoas na cena, vai ocupar tanto a cena, que Jesus vai ter pouco espaço ali. Que isso seja representativo no seu Natal, que no seu Natal você ouça de Cristo, você fale de Cristo, você evangelize, está com a sua família no dia 24, fale de Jesus, peça para fazer uma oração na ceia, fale desse menino Jesus. Tem um amigo que eu evangelizo que ele diz: pastor, eu me apego ao menino Jesus. Não sei se alguém vai saber quem é. Eu me apego ao menino Jesus porque o Jesus adulto é difícil de enganar, mas o menino Jesus a gente engana. Eu disse: você não engana não, você vai para o inferno se você quiser enganar Jesus. Mas ele tem essa brincadeira, eu espero que ele entregue sua vida a Jesus. Convidei ele para estar, inclusive, no Natal aqui, dia 25. Menino de Jesus a gente engana não. Que esse menino de Jesus já era Deus. Que ele não passe despercebido, que você fale dele, cante dele, viva ele, com a sua família. Um dia antes, junta a tua família e reflete sobre esses textos. Lê esse texto, lê com as crianças.
inculca na cabeça das crianças que Deus esteve conosco, e nasceu bebê, e cresceu, e viveu no meio de gente simples como nós. E que Deus nos abençoe a conhecer o Natal escondido. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos, porque em meio a tantas famílias, genealogias, reis, pecadores, artesãos, pessoas comuns, prostitutas, mulheres de família, mães, pais, avós, avós, tanta gente, no meio desse povo, em meio a esse povo, o Senhor se agradou de enviar o seu Filho. E não somente através desse povo, mas para esse povo, para os gentios, para um povo que não ouviu falar do Senhor, cujo nome estava escondido para nós. Nós não sabíamos quem o Senhor era. Nós estávamos sem Deus no mundo, perdidos. E o Senhor se agradou em revelar através de Mateus, através dos outros evangelistas, dos escritores do Novo Testamento, a tua história, o teu evangelho, a boa nova da tua salvação. Muito obrigado, Senhor, porque hoje podemos te glorificar, não pelas coisas grandes, mas te glorificar por teu grande plano que opera em coisas pequenas e em pessoas pequenas como nós. Que o ordinário seja vivido através das lentes do sagrado, e que o ordinário não nos faça nos afastar daquilo que é mais importante, que é o Senhor, a tua glória e a tua salvação. Pedimos isso em nome de Jesus.